Pessoal, eu sou Renata Falcone e esse é o LCcast, o podcast do Ladei Cerqueira Advogados Associados. O nosso objetivo é tirar todas as suas dúvidas sobre todos os assuntos jurídicos. E hoje a gente vai falar sobre dois assuntos muito interessantes, são direito previdenciário e direito de família. Isso pode beneficiar muito você. Mas antes, não deixe de assinar o nosso canal, nos siga nas redes sociais e ative as notificações. Hoje eu estou com os nossos convidados, a doutora Thaís Cerqueira, o doutor Lucas Araújo, e eles vão tirar todas as nossas dúvidas. Oi, gente. Olá, Renata. Como vão? Tudo bem? Apresentem-se. Eu sou Thaís Cerqueira, sócia do Ladei Cerqueira Advogados Associados, colega do Dr. Lucas. E é muito interessante a gente estar aqui hoje para falar sobre essa interligação, né, entre o direito de família e o direito previdenciário. E a gente vai querer saber melhor, assim, a gente já falou muito sobre direito de família aqui no LCcast, né? Falamos sobre divórcio, falamos sobre pensão alimentícia, mas agora a gente vai entrar em questões como pensão, né? Ou aposentadoria, e como é que isso se interrelaciona. Conta pra gente. Para a gente entender melhor essa inter-relação, a gente precisa contextualizar um pouco de como é que surge, na verdade, né, o direito previdenciário e como ele passa a ser tutelado e chancelado pela nossa Constituição de forma conjunta com o direito de família. Então, o direito Sim. previdenciário ele surge lá atrás, pós período de monarquia absolutista, pós período de burguesia, com a chegada do capitalismo, né? Sim, Então, ele surge através de teorias sociais que visavam tutelar direitos trabalhistas, certo. né? Com a evolução dessa busca, principalmente pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, surgem novas teorias onde esse direito previdenciário ele ultrapassa o viés meramente trabalhista. Ele passa a buscar também a tutela das famílias daqueles trabalhadores. E aí surge aquela questão da Sim, tripartição, né, do direito previdenciário, onde a tutela passa a ser assistencial, de saúde e de previdência. E é aí certo. que a base contemporânea do direito previdenciário hoje está nessa tripartição, né, que está englobada pela Seguridade Social. Né? Então, é assistência social, saúde e previdência. E aí, sim, com a Constituição de 88, né, ele passa a assumir um viés de direito social, de direito fundamental, porque a Constituição cidadã, e aí ela deixa de tutelar apenas o direito do trabalhador e passa a tutelar o direito do familiar desse trabalhador também, E aí é que mistura com o com direito o de direito de família. família. E aí, que mistura com direito de Gente. família. Ok. Hoje a gente vai ter uma aula hoje. E, inclusive, assim, porque tem temas, né, e situações do direito de família que vão repercutir nesse direito, tanto do segurado como desses beneficiários, que são os dependentes dele, né? Então, Sim. assim, tem situações, o casamento, a união estável, são situações As novas famílias, né? que vão impactar nisso, né? Porque o cônjuge, o companheiro, ele é um dependente desse segurado e vai ter direitos em decorrência dessa relação. A guarda também nesse caso, a guarda aí, a gente vai falar de uma guarda que é nas situações em que os avós, eles têm a guarda dos netos, ou mesmo naquelas situações que aquela guarda não é mais dos pais, aquela criança está com uma família substituta ou com outro Uau. responsável. Então, mesmo nessas questões, esses menores em guarda, né, eles teriam direito a um amparo também, né, do INSS, né, do seguro, né, do INSS. Ah, sim. Isso até teve uma Olha, discussão, a princípio teve uma legislação que negou esse direito, né, aos menores em guarda, mas que é uma questão de que já foi superada, o Supremo já decidiu no sentido que bom. diverso. Outra questão, a curatela, que é um Momento glossário. momento glossário. A curatela, na verdade, ela é uma medida jurídica de amparo àquelas pessoas que tenham alguma incapacidade, que são maiores de idade, né, maiores de 21 anos, e têm alguma incapacidade que torna aquelas pessoas incapacitadas para o exercício da vida comum. E elas Ok. precisam estar assistidas por uma pessoa, por um responsável, por um curador. Essas pessoas que são curateladas, elas também Ah, são tá. beneficiários. Então, às vezes, o seu filho é maior de 21 anos, mas ele tem uma deficiência.
Então, ele Certo. também vai ser o seu dependente e vai ser beneficiário, né? Ah, Recentemente, a gente teve até uma situação que foi muito interessante no judiciário, que foi o inverso. Os pais, o pai, no caso, era o curador do filho, né? sim. Que era o maior, que era incapaz, e o filho faleceu. E nesse caso, o que aconteceu? O pai pleiteou a pensão por morte desse filho, que tinha falecido. Porque ele diz, olha, a gente cuidava dele, E aí deixou a vida de lado. nossa aposentadoria, nós, tanto o pai como a mãe, eram beneficiários de aposentadoria, mas utilizavam também aquela renda para complementar. Então, havia uma dependência econômica. Então, nesse sentido inverso, também foi Olha assegurado como foi possível, a né? esses pais, né? Assim, mesmo no divórcio, o divórcio também pode ter uma repercussão previdenciária. Mesmo que você esteja separado, seu ex-cônjuge pode vir a ser seu beneficiário no INSS. Numa situação de divórcio, se for arbitrado alguma pensão alimentícia e seu cônjuge ainda tem essa dependência econômica, Entendi. você vindo a falecer, como havia aquele arbitramento daquela pensão, ele também é considerado como seu dependente e, portanto, faria jus a uma pensão ou outro benefício, né, previdenciário. Então, assim, tem Gente, são tantas, né, possibilidades que eu mesma nunca. estão muito interligadas. Várias questões do direito de família têm essa repercussão no direito previdenciário. Por isso que eles estão muito aí em sintonia. E é o que o doutor Lucas falou, desse amparo que, né, a Previdência veio. Ela veio para amparar não somente o segurado, mas aquelas pessoas que precisam dele, né? Dependem Que diretamente do dependem diretamente dele. Por isso que é essa correlação, né? Esses institutos acabam repercutindo, né, no direito previdenciário. Além de você falou dessa curatela, quais são alguns dos benefícios que podem ser previstos? São diversos, né? Os benefícios, diversos benefícios, eles estão correlacionados com o direito de família. Por quê? Porque eles estão relacionados a essa questão da dependência, dos dependentes econômicos. Sim. Então, a gente E pode... desse vínculo, né, de desse parentesco e de... vínculo, seja ascendente, descendente ou colateral. Então, a gente pode citar o BPC, né? Que é um benefício assistencial. Momento glossário. Não vem com sigla sem explicar a sigla. O pessoal BPC precisa, é né? um benefício de prestação continuada. Ele é devido para aquelas pessoas. Benefício de proteção continuada. Prestação continuada. Prestação continuada, gente. É. Ok. Ele é um benefício que é muito inédito, assim, do ponto de vista até mundial, né? Porque ele é um benefício que ele é assistencial, ele não decorre da sua contribuição, né? Ah, entendi. Então, ele é mais para prestar assistência àquelas pessoas que estão numa situação de maior necessidade. Sim. Os requisitos dele estão relacionados a isso, né? A maior necessidade. Isso. Aí tem um dos requisitos que estão vinculados a essa questão do grupo familiar, por exemplo, né? Da possibilidade de ou não, né? De manutenção dessas pessoas através dos valores que elas ganham dentro do grupo familiar. Então, há uma pesquisa biopsicossocial, uma perícia biopsicossocial para poder verificar se aquele grupo familiar tem condição ou não, a partir da renda que ele tem, de se manter. Então, há essa questão vinculada à família também. Tem Olha. a aposentadoria rural, onde, às vezes, para você conseguir o benefício, a comprovação de situação de contribuinte rural estaria vinculada, por exemplo, a se o seu parceiro é rural, seu cônjuge é rural, se seus filhos, entendeu? Seu companheiro é rural. Seus pais. Seus pais são rurais. Entendeu? Tem. Por quê? Desculpa. Porque Isso facilita mostrar que se você pertence àquele núcleo, você tem uma vinculação como um trabalhador rural, por exemplo, Ah, entendeu? o entendi. trabalhador Lhe rural. identifica como isso. E o trabalhador tá. rural, apesar de Agora entendi. contribuir, o trabalhador rural, apesar de ter a necessidade de contribuição, na prática ele acaba não contribuindo. Então, Sim. para a autarquia, né, para o INSS, para você comprovar que você realmente era rural, se você não verteu a contribuição, Sim. muitas vezes você comprova através desses vínculos existentes, Sim. desses vínculos familiares existentes. Aí você vai ter também o auxílio reclusão, porque é devido aos dependentes daquela pessoa que foi presa. Então, cônjuge, filhos. Sim. E a pensão por morte, que, ao meu ver, entre outros, salário maternidade, salário família, mas a pensão por morte, que, ao meu ver, é o que mais contempla essa questão da relação com a familiar, porque ele ultrapassa aquela linha reta dos vínculos familiares, né? Ele acaba podendo contemplar também familiares
de vinculação superior ou colateral, tipo ascendente, Pai, mãe, irmãos, enfim. Tem uma ordem. Tem uma ordem que... Começa primeiro pelo seu companheiro, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos até 21 anos. Mas, assim, na ausência deles, você pode estar amparando os pais nessa situação e depois os irmãos em determinadas hipóteses, entendeu? Olha, quanta gente, de repente, pode estar assistindo esse podcast e descobrir que tem direitos e não correu atrás deles. Claro. Em direito previdenciário, isso é muito comum. Mesmo. Então, explica, né, no caso da pensão por morte, você falou que é a maior. Quando acontece esse direito, assim? Como e quando Olha se tem só. direito? Dá um exemplo pra gente. A pensão por morte... Exemplos são ótimos. A pensão por morte, ela é um benefício que é devido, né, aos dependentes daquela pessoa que veio a óbito, né, se a pessoa for segurado do INSS, se tiver qualidade de segurado, certo? Então, na data do óbito, aposentada ou não, porque o benefício pode ser deferido se a pessoa estiver aposentada ou, ainda que não esteja aposentada, calcula-se a aposentadoria que a pessoa teria direito no momento do óbito, né? E viabiliza-se o benefício aos seus dependentes, né? A partir daí, você vai para a análise de quem são esses dependentes. Como a doutora Thaís já falou, os dependentes pressupostos já são cônjuge ou companheiro, né? Para aquelas pessoas que não são casadas, estão em união estável, então, cônjuge e companheiros, e filhos até 21 anos. Na ausência desses dependentes, essa pensão por morte pode ser devida a pai e mãe, ou até na existência desses dependentes, se, por um acaso, o pai e mãe também comprovarem a dependência econômica dessa pessoa que veio a óbito. A mesma coisa vale para irmãos com deficiência, né, ou filhos equiparados, né, que são Explica. E é uma coisa que é muito importante falar sobre essa questão da dependência econômica, que é algo muito importante. Não é qualquer situação, gente. E a legislação, ela tem essa lista que eu acho até muito coincidente com a lista de sucessão, né, do direito sucessório da herança, que aí também eu tenho uma para outros podcasts, né? Mas se a pessoa quiser tirar uma dúvida, já temos um podcast falando sobre a sucessão. Por exemplo, há situações e há jurisprudência nesse sentido, há decisões judiciais, né, nesse sentido, de que, assim, os avós, por exemplo, eles não estão nessa lista, né? Sim. Mas existem situações, por exemplo, que os avós criam os netos, né? Porque não tem os pais. Sim. E aí, nesse sentido, também o INSS já contemplou esses avós, né? Fornecendo para eles essa pensão por morte dos netos, né? Porque considerou eles como dependentes econômicos, ainda que não estejam lá naquela listagem. São ascendentes, mas não estão naquela lista da lei, mas são dependentes econômicos e tem esse papel, né, de como se pais fossem, né? Exato. Aí, então, nesse caso, eles também assim, têm muito direito. O direito previdenciário, eu digo que ele é sempre vanguardista. Muitas situações, o direito previdenciário amparou antes mesmo do direito de família. Uau! E a gente vai até pontuar isso depois. E nesse caso, uma situação assim. É bom destacar também, com relação à pensão por morte, que as pessoas normalmente ficam com dúvida, Sim. Que ela pode ser vitalícia ou não. Né? Olha, isso é uma informação importante. Isso, ela pode ser vitalícia ou não. Principalmente para o cônjuge, vai depender aí de algumas variáveis com relação à idade do cônjuge, ao tempo de relação existente. Da relação tem uma mínima? Tem até 3 anos você ganha, por exemplo, 4 meses. E se você tiver de relação. Mas isso vai ter que estar vinculado não só com a idade da pessoa ou com o tempo de relação, mas também com a idade. Por exemplo, pessoas, cônjuges que... O cônjuge pensionista que tenha mais de 43 anos, por exemplo, já vai receber essa pensão de forma vitalícia. Então, ela vai variar entre de 4 meses até a vitaliciedade da pensão, certo? Para os filhos, ela vai ficar até 21 anos, que é quando se pressupõe que ele já tem capacidade para poder se manter sozinho, a não ser dentro daquela lógica do filho ter alguma deficiência ou algo do gênero, que aí limite a capacidade. Pode ser que ele também receba de forma vitalícia. E há situações também que o filho, mesmo que seja menor de 21, que pressupõe também que ele já não precisa mais
desse benefício, né? Ou se ele foi emancipado, se ele tem um emprego, algumas Sim. situações que ele também Mesmo abaixo de 21. não faria jus, Ok. entendeu? Entendi. Não, e vocês estão falando muito de ser casado ou ser companheiro, né? Já foi diferente isso? Já melhorou essa questão? Porque, como a gente tem falado, não só nesse podcast, mas nos anteriores, como as famílias mudaram, né? As famílias E mudaram aí muito. todas as relações hoje, né? Não é companheiro, é união estável, é casado. E aí, como é que fica o direito dessas pessoas numa situação específica, na necessidade da Assim, previdência? na questão do casamento é mais simplificado, né? Porque Já ele tem uma esperado. formalidade maior e tudo. E a situação da união estável, ela é uma situação fática, na verdade. Nem sempre ela está declarada, né? Mas, assim, não por isso, esses companheiros não vão ser, eles têm são equiparados aos cônjuges, né? O companheiro. E aí a legislação, ela traz uma lista de documentos que ela entende que são indicativos dessa comprovação desse vínculo dessas pessoas Ah, e também dessa dependência econômica. que a né? questão já que tem como provar, Como né? provar. A legislação, inclusive, ela diz, olha, se você apresentar ao INSS pelo menos 2 desses documentos, você já estará comprovando essa situação de união estável, né? Ou de vínculo, ou dependência econômica. E aí você vê várias coisas assim que no dia a dia a gente não se atenta. Mas, olha, se você tem filho comum, então você só tem a certidão de nascimento do filho. É um Uau! documento que eles aceitam entre esses, né? Documentos. Sim. Se esse Nossa, é muito importante numa situação dessa, né? e se esse dependente ele está como seu beneficiário num seguro de vida ou beneficiário num órgão de classe, se vocês têm comprovantes de residência que demonstram que vocês tinham uma residência comum, Olha, o comprovante de se residência. você tem uma certidão de casamento somente no religioso, também uma presunção. Se você já, Acontece. em alguma oportunidade, tem a comprovação de que você acompanhou aquela pessoa na internação, em alguma situação de cuidado, Ah, sim. isso também é um indicativo. Então, Mas, várias mas depende do questões. tempo, porque às vezes os amigos fazem isso. Não, mas assim, você não. Ele lhe traz 2 situações, né? Já tô sendo E aqui às vezes, também. sendo bem sincera, tem A situações entrevistadora do diabo, já colocando lenha na fogueira aqui. em que pese tem essa listagem, há situações que as pessoas vivem em união estável e elas não têm nenhum desses documentos. Meu Deus. E mesmo assim, Ai, que há uma sofrimento. esperança. Testemunhas servem? Servem, sim. Olha. Mesmo no processo que a gente diz que é administrativo, né, porque esse pedido no INSS a gente chama administrativo, a gente não partiu para o judiciário, a gente pode trazer essas testemunhas e a gente faz uma forma de uma justificação administrativa. Essas testemunhas vão ali para mostrar, olha, eu conheço, Compensar a falta de eles documento. vivem de uma forma duradoura, eles vivem como família, eles têm filhos comuns, para demonstração disso. Né? Inclusive quando essa documentação é deficiente. Mas a gente indica Que crie-se uma documentação. crie-se uma documentação, porque assim, Tem apesar essa correlação, né, de você, bota seu companheiro como seu dependente no seu registro funcional, Sim. né? Você faz uma declaração Declaração junto na verdade, ao ela é tão cartório. rápida, né? No cartório. Do imposto de renda, De onde imposto você de coloca a pessoa renda. como Uau. dependente, Só já dependente Serve? companheiro. já são Olha. indicativo, entendeu? São indicativos, né? A legislação, ela coloca 2 documentos desses já seria Isso, porque apesar de suficiente. existir essa possibilidade da justificação administrativa junto ao INSS, na prática, a autarquia ela não utiliza muito. Tem que ser algo que tem que ser requerido expressamente pela pessoa que está fazendo o É um requerimento dificultador. administrativo. É um dificultador, porque o INSS normalmente coloca dificuldade um pouco com relação a isso. Não que você não vá conseguir, você vai, ele não vai te negar. Né? Aham. Mas é um dificultador, é uma coisa a mais para você se preocupar. Então, se você chega com a documentação pronta, Uma com essa burocracia. indicação dos dependentes, em algum E ponto, aqui é bom a já gente facilita, fazer entendeu? uma ressalva importante, porque além dessa comprovação, acho que o segurado também há situações que ele pode... Existe uma declaração de dependentes, né? O próprio segurado, vivo ainda, por exemplo, né? Uhum. Ele vai lá e ele fala para o INSS, ele coloca formalmente para o INSS quem são seus dependentes, ou mesmo se ele nem tem dependentes. Né? Olha. Então, os dependentes inscritos, né, no INSS. E isso é um facilitador também, nesse momento. Quando ele falece, esses dependentes têm mais facilidade, porque ele já indicou eles como dependentes. E mesmo em outras
muitas situações do direito, essa inscrição lá no INSS como dependente lhe assegura uma facilidade de receber o FGTS daquele segurado após o falecimento, se você está lá como dependente. Olha. Você recebe a rescisão Então, dele. de repente, Então, é uma ir situação no que INSS e colocar pode ser pode tirar um muita dor de cuidado, cabeça é um numa cuidado. situação dessas, né? é um cuidado que você pode ter. Principalmente para aqueles que não estão na primeira linha de dependentes, que são os dependentes Os pais, pressupostos, no né? caso. Sim. Cônjuge e filho, independente de estar ou não inscrito ou declarado como dependente, já essa dependência é pressuposta. Ah, Mas, tá. por exemplo, para os pais, para um irmão que tem uma dependência econômica, Sim. para eles, eu acho que essa declaração é mais importante ainda, entendeu? É um Olha, facilitador, né? E quem esperaria que você poderia fazer simplesmente isso, né? Ir até E o assim, INSS não é uma colocá-los coisa, como você pode ir dependentes. diretamente no INSS fazê-lo, mas também o INSS hoje simplificou muita coisa. Ele tem um portal que chama Meu INSS, Sim. e aí os E dá para baixar na trabalhadores, internet, dá isso, para baixar no celular, os documentos e aplicativo, toda a sua vida, né, de segurado, Contributivas. contributiva, tá ali. Todas as informações estão lá. E, inclusive, você pode fazer essa inscrição desses dependentes através do seu Meu INSS, que você tem Não a é mesma difícil, senha, gente. a mesma É no senha aplicativo. do portal Gov, né? Que hoje todos os serviços Estão do concentrados governo estão ali. concentrados. Então, é aquela senha que é o seu CPF, uma senha que você Seu escolheu. usuário já é pré-existente, que está vinculado ao seu CPF, ao seu usuário, e você precisa só validar uma senha. E ali vai facilitando um pouco, até para no seu Bastante. falecimento, né? Aqueles seus dependentes ter Já maior estarem facilidade. registrados, não precisa nem se deslocar, você só É uma precisa ajuda. baixar o aplicativo e fazer. Assim, o fato de não estar não vai impedir que eles consigam o benefício. Mas o Mas fato deles facilita. estarem facilita, com certeza. Ok. Falei mas a de gente... companheiros, mas assim, o que poderia ser incluso em outras formas de família Bom, que podem estar previstas? Assim, hoje a Constituição ela prevê basicamente 3 formas de família, que é a família matrimonial, que é aquela que vem do matrimônio, do casamento. Do casamento. A família que ela é da união estável, ela é decorrente da união estável, né, Sim. dos companheiros. E a monoparental, que é aquela família que tem um Mãe pai solo. ou uma mãe. Ou pai solo. E um filho. Né? Sim. Mas hoje, o direito de família, a gente já falou isso nos outros episódios, ele tem uma complexidade maior. Existem outras formas de família, né? É verdade. Então, o direito previdenciário, antes mesmo do Supremo Tribunal Federal, ele já amparava essas famílias, entidades familiares decorrentes de união homoafetivas. Então, esses dependentes decorrentes de união homoafetivas também são beneficiários, né? Vale dizer que quando a gente começou a falar, eu já estava partindo do pressuposto de que foi discutido até em outros podcasts, vale a gente assistir os outros episódios, que a gente falou muito das novas famílias e os formatos justamente que incluíam a comunidade LGBT, incluíram alguns nomes, gente, eu vou pedir o QIA+, Como a gente vem falando de desculpas, sempre, depois né? a gente se atualiza. Como a gente vem falando sempre, o direito de família, hoje ele está muito ligado à questão do afeto. E essas famílias, elas cada vez mais têm uma conotação diferente. Então, assim, mesmo os filhos, por exemplo, os filhos socioafetivos, eles também poderão ser beneficiários porque não há distinção, né, entre os filhos. E, assim, eu sempre falo que o direito previdenciário, ele é até uma vanguarda, porque ele vem antes até do que a jurisprudência. A gente sempre diz que a lei está chegando um pouquinho atrasada, mas não. Você tem. Nesse momento, você está falando para a gente o seguinte: que o direito previdenciário ele consegue. Ele está amparando, se atualizar, né? Em situações ou amparar. até antes da própria jurisprudência, de um modo geral, do direito de família e da própria legislação do direito de família. O direito previdenciário, ele assegurou o salário maternidade aos adotantes também, não só aos pais biológicos, antes mesmo da legislação prever nesse sentido. Né, da criança. Isso. E assim, os filhos que eles são reconhecidos após a morte, né? É possível. Seu pai faleceu, seu pai biológico faleceu, mas você só teve esse reconhecimento depois do falecimento. Você entrou com a ação e aí conseguiu esse reconhecimento. Você também vai ter direito à pensão, porque não há distinção entre os filhos biológicos, os filhos socioafetivos, os filhos reconhecidos após a morte. Então, muitas dessas questões atuais, né, dessa família atual, elas estão amparadas pelo direito previdenciário. E o que é muito interessante também. Mas como tudo
pode melhorar, né? Eu estava até comentando com a doutora Thaís, assim... Eu gosto disso, como tudo pode melhorar, gente, por favor. Eu estava comentando com a doutora Thaís, ela falou, a gente batendo papo antes do início do podcast, e ela falou, direito previdenciário, um direito de vanguarda, não sei o que. Eu falei, tem algumas questões, por exemplo, que ainda estão sob discussão no direito previdenciário, por exemplo. Aí eu vou dar o direito à aposentadoria do transgênero, por exemplo. É algo que o direito o previdenciário ele ainda não se debruçou. Né? Mas assim, explica por que a aposentadoria do transgênero. Porque as pessoas nascem. O direito previdenciário hoje, ele trabalha com a dualidade entre sexo masculino e sexo feminino, certo? Então, por exemplo, tá. você hoje tem aposentadoria para pessoas que nasceram com o sexo masculino e pessoas que nasceram com o sexo feminino. E existem requisitos diferentes. Tem datas diferentes, né? Isso, tem tempos existem requisitos diferentes, né? Para o sexo masculino, 65, para o sexo feminino, 62. É verdade. Por exemplo, a idade para você conseguir se aposentar, o tempo de contribuição necessário hoje para o sexo masculino, 20 anos, para o sexo feminino, 15 anos. Sim. E a partir do momento que você, apesar de ter nascido, por exemplo, no sexo biológico, sexo masculino, mas se entende como uma pessoa do sexo feminino, qual vale? Qual vale? É essa a discussão. Que requisito você deve preencher para se aposentar? O direito, ele sempre está assim, ele está tentando caminhar para acompanhar. E aí, ainda há essa discussão, não foi enfrentada. Nossa, a gente nem falou de não binário. É, né? Exatamente. Isso não foi enfrentado pelo judiciário ainda, e até na própria academia há entendimentos conflitantes né, sobre a situação. Então, eu acho que é um ponto em que a gente pode tentar evoluir nos próximos anos, porque é uma questão que está em voga aí. A gente precisa se debruçar sobre isso, enfrentar, porque a gente precisa dar esse direito a essas pessoas, entendeu? A gente não pode se omitir com relação a esse direito a essas pessoas. E eu acho que é sempre importante, né, falar para as pessoas que estão nos ouvindo dessa importância de você conhecer seus direitos. Se você é um segurado, você está contribuindo. Vale a pena uma visita no INSS, e por assim, exemplo. Procure um advogado, um especialista. Dr. Lucas mesmo faz um trabalho muito excelente lá com a gente no escritório, de planejar, né? Você ser um segurado, você pode... previdente, né? A gente está falando de previdência, mas a gente repete muito aqui no LCCast, porque é importante planeje o momento que você vai se aposentar, planeja as situações que você pode se precaver, né? É uma situação que... As contribuições que você vai verter, porque uma das reclamações maiores que a gente tem, tipo, trabalhei a minha vida inteira e agora vou me aposentar com isso aqui, com esse valor. Todo mundo quando podia, né? Quando você podia ter contribuído mais ou com a qualidade melhor de contribuição e ter se aposentado ou em menos tempo ou num valor maior. Isso é um tema para um outro direito, planejamento previdenciário. Gente, é um assunto que não acaba. A gente agradece aqui. Vocês tiraram várias dúvidas. Eu tenho certeza que muitas pessoas talvez não sabiam dos seus direitos e agora podem até ir lá pesquisar, procurar o INSS, procurar ajuda, né? Enquanto a gente, às vezes, nem sabe que pode solicitar de um pai que não reconheceu antes, mas pode reconhecer depois. São vários assuntos que, como eu disse desde o início, né? Podem beneficiar e muito vocês. A gente agradece, doutora Thaís Cerqueira, doutor Lucas Araújo. Muito obrigada pela entrevista. Esse foi mais um LCCast sobre direito previdenciário e direito de família. Não perca e tire todas as suas dúvidas, manda suas perguntas, segue a gente nas redes sociais e até o próximo episódio.